Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do módulo 4, Sistemas Não Lineares. E agora então nessa aula a gente vai falar sobre método de solução, pessoal. Então, como é que é o método de solução para sistemas não lineares? Primeiro a gente vai usar métodos iterativos, tá pessoal? Então, eu vou dar um pouquinho aí sobre o que são os métodos iterativos. Basicamente, o método iterativo é o seguinte: você dá um ponto inicial, um chute inicial x0, x da iteração 0, tá? E com isso você começa a gerar uma sequência x de k, tá? Tal que essa sequência x de k, o limite dela ela vai tender para a solução do seu sistema linear x estrela, tá? Só que é uma das possíveis soluções, esse x estrela, como a gente viu lá nos gráficos, nos desenhos numéricos da aula passada. Um sistema não linear pode ter mais de uma solução. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. Sugiro dar uma olhadinha, tá? Beleza, olha, então, continuando, pessoal. O que acontece? Esse x estrela é tal que f de x estrela igual a zero, ou seja, f para todas as equações que você tem do seu sistema não linear. Se você aplicar o x estrela, em todas as equações você vai obter o valor zero, tá? E aí o que acontece? A gente utiliza essa questão, esse fato, para criar o critério de parada. O que é o critério de parada? Eu vou fazer a norma infinito, né? Que nada mais é do que pegar o maior valor daquele vetor, dados do módulo, pegar o maior valor do módulo dos componentes do vetor e falar o seguinte: olha, o maior valor em módulo é menor que epsilon. Se for menor, eu paro, né? Um outro critério é você pegar o valor de x de k e verificar se ele é suficientemente próximo em relação ao valor no passo anterior, no passo k, na iteração k, de acordo com a norma infinito. Então você vai pegar todos os componentes do vetor diferença de xk mais 1 com o vetor x de k, e se o módulo dessa diferença for do maior módulo dessa diferença for menor que epsilon, você também pode parar o seu processo, tá? E por último, pessoal, a gente tem que detectar se o processo está divergindo e interromper, ou estabelecer um máximo de iterações, tanto pela divergência quanto de repente ele está convergindo, mas está muito lento e eu não quero ficar esperando um tempo indefinido. Então você pode aplicar a questão do máximo de iterações e uma verificação adicional para ver se o valor de f grande de x de k, da iteração k, se a norma disso, norma infinito disso, for maior que 10 a 20, então o processo divergiu, você para, tá? O que a gente vai usar de método de solução, pessoal, é uma analogia dá para fazer uma analogia com o método de Newton, que foi usado para raízes, para achar raízes, né? Lá do módulo 2. Então o que acontece lá? A gente tinha o seguinte: o que a gente fazia? A gente pegava uma solução inicial x de zero para gerar uma sequência x de k, tá? Só que como é que a gente gerava essa sequência? Eu dou um x0 e obtenho um x1. Como é que você obtém o próximo valor? A partir de um valor dado, né? Então você fazia um cálculo que era dado assim: x de k mais 1 igual a x de k menos f de x de k dividido por f', ou derivada de f, em relação a x, né? Só que essa derivada é calculada no ponto xk mais 1. Tá? E aí o que é interessante, pessoal? A ideia aqui nossa, do ponto de vista geométrico, é que você pega a funçãozinha aqui, você vai pegar a sua função, tá? Nesse ponto aqui, que é o ponto x de k, e vai calcular a equação da reta tangente à função no ponto x de k. Então você está traçando uma aproximação, está aproximando a sua função por uma reta. E aí o que acontece? Você vai achar a solução, ou seja, vai achar o zero para esta reta, não para a função original, porque o da reta eu sei calcular. Então, o que significa isso? Primeiro eu tenho que achar a equação da reta tangente no ponto. Né? Então, essa equação da reta tangente no ponto é dada por L de k de x igual a f de xk mais f' de xk, x menos xk. Né? E aí, com isso, pessoal, eu posso então
fazer essa analogia que eu tinha para o caso unidimensional, eu vou fazer para o caso n-dimensional. Ou seja, o nosso x de k agora, pessoal, ele pertence a um domínio, tá? E para qualquer x pertencente a D, eu vou supor que existe um C de I pertencente a D, tal que você consegue achar nábula de F de I de C de I transposto, tá? Então aqui, na verdade, eu estou calculando a nossa derivada, né, para cada função não linear, né, que é o nosso nábula aqui. Tá? Aqui é o nosso f de I de x, que vai ser calculado como f de I de x de k, mais nábula, aproximação, né, num valor c de I, vezes x menos x de k. O que a gente faz? A gente vai aproximar o nábula de f de I de c de I por nábula de f de I de x de k. Né? A gente sabe que tem um valor ali, que seria a inclinação da reta tangente. Então, só que a gente não vai usar esse valor, a gente vai aproximar por outro e vai construir com isso um modelo linear. Né? A gente está linearizando o nosso modelo para uma determinada função. Tá? F de I. Então, f de I de x igual a f de I de x de k, mais nábula de f de I de x de k, né? Vezes x menos x de k. Isso aqui é uma equação de uma reta e eu quero resolver, quero achar a raiz dessa reta. Tá? E aí o que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de modelo local linear para f de x. Eu posso, a partir disso aqui, se eu tenho isso aqui para toda equaçãozinha, para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a n, para todas as equações, eu posso, ao invés de ficar fazendo isso para cada equação, eu vou fazer para o sistema inteiro. Então agora eu vou falar o seguinte, olha, a nossa aproximação linear, né, que vai ser o conjunto de aproximações para cada equação, vai ser f de x de k, f grande, então eu estou contemplando todas as f de i aqui, dentro desse f grande aqui, tá? Esse carinha aqui, se eu pegar... Então lembra lá que a gente fez da aula passada, né? O que era a matriz jacobiana? Nábula F1, nábula F2, né? Até f de n, digamos assim. Era um vetor de nábulas. E aqui, ó, isso aqui é justamente a matriz jacobiana. Então, se eu tenho n equações desse jeito, eu consigo reagrupar isso aqui de modo a obter a matriz jacobiana, tá? E vou multiplicar por x menos x de k, tá? Então aqui eu agrupei n equações, e aí deu o f grande, e aqui eu agrupei os n nábulas e deu a matriz jacobiana. E consegui chegar no mesmo sistema, só que agora eu estou usando uma notação que não é para cada equação, mas para todas as equações, para o sistema inteiro. Tá? E aí o que acontece agora, pessoal? Eu vou fazer a nossa aproximação x de k mais 1 ser obtida a partir disso. A partir dessa aproximação linear L de k de x, que eu quero achar o zero da aproximação linear. Então eu estabeleço isso aqui, tem que dar zero, tá? E vejo aqui que é uma coisa importante, pessoal, que o S de k vai ser dado por quem? X menos x de k, tá? Esse S de k aqui nosso, pessoal, então aqui eu vou chamar esse cara de S de k, tá? E dado esse S de k, pessoal, eu vou usar ele para atualizar o meu valor atual, o meu valor x de k, né? Então, veja o seguinte, esse sistema aqui eu vou obter a solução dele para S, e S vai ser o tamanho do passo que eu vou dar, da atualização que eu vou ter que fazer para o meu valor, tá? O meu valor atual. Então, veja o seguinte, pessoal, se você quiser, você poderia até fazer assim, ó, quer ver, ó? X de k mais 1 menos x de k. Isso aqui é o nosso S, tá? É o nosso S de k. É um vetor. Da k é uma interação. Isso aqui é igual a S de k, tá? Aí o que eu fiz? Eu passei por outro lado e descobri que, na verdade, o S de k é só o tamanho do incremento que eu tenho que dar para x de k para obter o xk mais 1. Então, quando eu for resolver esse sistema linear, pessoal, eu não vou obter diretamente o xk mais 1. Eu vou obter antes
o S de K. Obtido o S de K, eu calculo o xk mais 1 usando essa equaçãozinha aqui, tá? E aí o que acontece? Vamos resumir o que a gente vai ter que resolver esse sistema, que é um sistema linear, para o ponto x de k. Ou seja, a matriz jacobiana e a função f grande de x vão ter que ser recalculadas a cada valor de x de k. Né? Xk, x0, x1, x2, para obter o s. Então, pessoal, veja o seguinte. Isso aqui é extremamente caro, porque a cada iteração do método de Newton, eu tenho que resolver um sistema linear, tá? Vamos resumir isso? O que eu preciso para poder aplicar o método de Newton e achar a solução de um sistema linear, não linear, pessoal? Eu vou ter que fazer o cálculo do f grande de x, que é essa funçãozinha aqui, ó, f de x, e da jacobiana para cada ponto x de cada iteração k. Resolver o sistema linear. Veja que para achar a solução do sistema linear, eu vou ter que resolver várias vezes um sistema linear, tá? Para achar o passo que eu tenho que dar, S. Achei o passo S que eu tenho que dar, pessoal, dou esse passo e obtenho o novo xk mais 1 e faço isso até atender uma determinada condição de convergência, que são aquelas condições que a gente já mencionou aqui atrás, tá? Essas três condições aqui, para f, para x e para máximo de iterações, ou capturar a questão da divergência. Com isso, então, pessoal, a gente conseguiu pensar todos os passos que são necessários para um método de solução para sistemas não lineares, o método de Newton, no caso. E na próxima aula eu vou dar um exemplo numérico no qual isso vai ficar mais claro, tá? Porque só falando desse jeito aqui, parece muito pouco palpável, fica muito difícil de entender o que de fato a gente vai ter que fazer. Então eu vou pegar e vou mostrar numericamente, com um exemplo numérico, a aplicação de todos esses passos aqui para vocês entenderem. E aí com isso a gente vai começar a construir o algoritmo. Antes de fazer o algoritmo, antes de fazer código em Python, a gente vai aplicar tudo isso num exemplo numérico, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Vejo vocês na próxima aula então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.